eu sou a Verusca. E eu sou a Joana. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar. E nela, o destino é o sentimento de realização. E nesse episódio de hoje, eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma pessoa, um ser humano, já vou chamar assim, um ser humano maravilhoso que é o Gustavo Andari. O Gustavo é empresário, mas antes de ser empresário, acho que ele prefere dizer que ele é pai do Luca, marido da Ana. Com certeza. E uma pessoa extremamente fora da caixinha, né? Bem-vindo, Gustavo. Bastante mesmo. Obrigado pelo convite, demais estar aqui. Uma honra poder falar um pouquinho da minha vida e da minha história. Ai, obrigada. A gente que agradece. Acho que uma coisa que é importante dizer, né, dentro dessa história aí de que você é fora da caixinha, para quem não sabe, o Gustavo, ele fundou uma rede, né, de franquias que é bastante conhecida, principalmente no meio feminino, que é a Esmalteria Nacional, né? Então, o Gustavo apareceu por um bom tempo aí nas mídias, né? Foi bastante entrevistado para entender esse modelo de negócio. Mas o Gustavo também tem um estilo de vida muito interessante e que nem sempre entra na cabeça de todo mundo, né? Esse jeito de ser que eu acho maravilhoso. E aí, Gustavo, eu tenho certeza que isso faz parte da sua jornada, né? Da sua jornada de liderança, do seu propósito de vida, que é um tema que a gente já falou muito sobre isso também, né? E a primeira pergunta que a gente costuma fazer aqui, né, para os nossos convidados, e a gente quer fazer para você, a gente quer pedir para você levar a gente para um momento em que você disse sim, né? Qual foi o momento que você disse sim para a sua jornada de liderança em detalhes? Né? O que estava acontecendo? Vamos O que lá, você vamos estava lá. sentindo? Vamos lá. Peraí, deixa eu só ter certeza do momento exato. Uma jornada de liderança, você quer dizer orientada ao meu propósito ou uma liderança reconhecida pelo mundo? Não, orientada pelo seu propósito mesmo. Tá, legal. O momento que eu realmente consegui orientar o meu propósito foi meio de pandemia, com o mundo inteiro desabando na minha cabeça, tudo que eu construí e me questionava acabando de ruir, minha vida tendo que ser redirecionada, recomeçada, e tudo que eu tinha em teoria decidiu ir para a prática por livre espancada pressão. Conta mais sobre isso pra gente. O que aconteceu aí? Para contar sobre isso, acho que é mais importante, é muito importante contextualizar, contar um pouco do antes, né? Uhum. Como eu fui parar aí, né? Para poder falar dali para frente. Como a Vê comentou, que uma história de uma das coisas que eu fiz, já fiz muitas coisas nessa vida, empreendi em diversas coisas nessa vida, e uma das coisas foi muito reconhecida, que é a Esmalteria Nacional. Tenho um puta orgulho desse projeto, tenho um prazer enorme em lembrar dele, saber como ele começou e o tanto que ele cumpriu um papel na sociedade em mudar completamente o comportamento, desde o comportamento da cliente a utilizar um serviço de manicure, mas ainda mais e acima de tudo a profissionalização do serviço, onde a manicure que era jogada num cantinho escuro de um salão lá, totalmente marginalizada, quando tinha um alicate sujo, sabe, com meia dúzia de esmaltes, tinha aquela coisa jogada ali, que era uma conveniência do cabelo, quando você ia cortar o cabelo, transformar numa profissional de verdade, reconhecida. Hoje temos esmalterias espalhadas no Brasil inteirinho, independente da Esmalteria Nacional. Não foi um termo só cunhado, mas foi um formato de negócio e uma mudança completa nos profissionais que atuam nessa área e nas pessoas relacionadas. Então foi um negócio de um projeto que eu colhi frutos, sem dúvida. Ele foi extremamente, é extremamente importante nessa jornada de reconhecimento, de autoconhecimento, de descobrir quem sou eu realmente, o que realmente faz sentido para mim.
que é o que eu acho que a gente vai falar aqui bastante, que é relacionado a sentido. E tive um puta de um sucesso, fui super reconhecido, a marca explodiu muito rápido, nem eu sabia dar conta do negócio crescendo daquele jeito, nem sabia e acho que eu não sei até hoje. E aí o negócio cresceu muito e era extremamente reconhecido. E quando eu estava lá em cima, ganhando o prêmio mundial, saindo em todos os jornais, revistas, TVs do Brasil, ganhando prêmio mundial na Itália, num castelo, sabe? Um negócio ultra reconhecido, ganhando prêmio do estado de São Paulo, entregue pelo Dória e o Alckmin dentro do Palácio do Governo, sabe? Assim, aquelas coisas absurdas que acabam mexendo muito com, tanto com o ego da pessoa que está passando por isso, quanto como essa pessoa é vista, é tratada, é respeitada, é ouvida, muda tudo, assim. E para mim foi uma bosta. Por mais legal que fosse, o sucesso padrão de todo mundo, que todo mundo vê, era legal pra caramba, mas não tinha realmente sentido para mim. Então, eu falo que eu construí tudo isso muito mais para construir algo grande, para provar para mim e para o mundo que eu era capaz de construir algo grande. E nesse meio tempo eu esqueci, negligenciei o que eu gostaria para pôr da minha vida. O que realmente seria legal fazer, porque qualquer coisa que você faz, quando é pequeno, já dá muito trabalho. Quando é grande, cara, dá muito trabalho. É. Aquela historinha de pensar pequeno e pensar grande que dá o mesmo trabalho. Pensar dá o mesmo trabalho, executar é outra história. Assim, é uma loucura. Eu passei por 1 milhão de coisas e hoje, olhando para trás, digo que, cara, não estava preparado para isso. Não consegui dar o que eu acho que deveria ter dado e não sinto, eu sinto que eu estava me esforçando e dando o meu melhor, mas também sinto que eu estava completamente anuviado e perdido ali pelos aplausos que eu ouvia e não conseguia reconhecer como meus. É um imbróglio, uma loucura, né? Porque é o ponto de vista daqui de dentro e acho que publicamente, acho não, tenho certeza que publicamente eu nunca pus isso para fora. Eu nunca te ouvi falar sobre isso, a não ser em fóruns íntimos, né? Sim, e talvez nem tão detalhado, né, Pedro? Uhum. Hoje também está muito mais elaborado, né? O tempo passa, as coisas começam a entrar no lugar. Me emociona demais isso. Perdão, é uma emoção bem forte lembrar de tudo, mexer nisso também, expor dessa forma, ao mesmo tempo que eu falo, eu ouço. Uhum. Obrigada por compartilhar sua emoção também. Ela faz parte de tudo isso, inclusive do que a gente vai falar daqui para frente. Então, foi uma história que foi reconhecida como sucesso, não me fez sentir que era meu, que eu não dei conta da mesma forma, e hoje eu olho que eu não dei conta para uma coisa que, cara, eu tinha perdido o prazer há muito tempo já. Uhum. Assim, começou, virou uma coisa comum, depois virou um peso, chegou a ser um estorvo, sabe? Trabalhar ali, trabalhar com aquilo. E negócio não perdoa, né, cara? Reflete. Ele é uma extensão da gente quando a gente empreende. Não tem como eu empreender uma coisa que tô dando uma coisa que eu não tenho para dar. Uhum. Então o negócio reflete. E decisões erradas, escolhas bem erradas e o negócio se acabou de se diluir. Não, já ia mal e acabou de se diluir na pandemia. E eu me vi ali, acho que vale contextualizar também que, pô, conheço a V quantos anos, Vê? Nossa, já tem 10 anos. Já tem 10 Por anos. aí, não tem? Isso, 10 anos. Tem uns, pelo menos uns 8, 10 anos tem. Tem. E no meio desse papo, e já faz bastante tempo, a gente começou a falar de propósito, a V me viu falar muito de propósito, cara. Quando
descobri isso, eu não tinha nem descoberto o tão caótico que estava aqui dentro, o quão sem sentido era a minha vida naquele momento. Já sabia que tinha uma angústia gigante, mas não conseguia nem identificar o que era realmente. E comecei a entender, eu descobri, ouvi falar sobre propósito e me aprofundei. Eu sou TDAH, então eu tenho um hiperfoco às vezes quando eu piro em uma coisa e eu estudo até o negócio acabar, sabe? Até onde não tem mais o que eu estudar e eu vou tentar digerir aquilo. E entrei numa puta pilha do propósito para entender, cara, aprofundei muita teoria linda, muita coisa legal. E naquela época eu entendia que propósito era alguma coisa maior que a gente, que fosse orientada de alguma forma para produzir, que independente de mim é mais do que eu e que o mundo precise disso. Nessa época eu pensava que propósito era isso. Uhum. E na teoria é super legal, super bonito, na prática o bicho pega e não é tão assim, nem tão romântico na minha visão hoje. Quando tudo isso aconteceu, juntou essa toda a teoria legal e bonita que eu tinha entendido sobre propósito e conforme você vai entendendo, estudando, você vai vendo que você não seguiu esse caminho. Então isso é chocante, isso vai te quebrando, até chegar no ponto de falar, caraca, preciso fazer alguma coisa com isso aqui, se não dá mais. Aí se tu não faz, a vida vem e faz. Foi um pouco do que aconteceu comigo, corri um pouco com a barriga, a vida veio e deu um jeitinho dela. É. E aí, juntando tudo isso num momento de pandemia, cara, tudo parado, tudo, as poucas unidades as unidades que a gente tinha aberto, fechando, serviço totalmente parado, royalties parado, um monte de funcionário, uma estrutura gigante, escritório, porra toda explodindo, e os problemas do passado, das decisões erradas, vindo tudo ao mesmo tempo. E eu, sem nenhuma receita. Nunca tinha acabado de nascer. Ana não estava trabalhando, ela trabalhava comigo na época, então pegou nós dois de jeito. E a gente zero grana para resolver a vida mínima, sabe? Dia a dia. E aí, cara, uma coisa que eu faço bem pra cacete, que eu faço desde criança, que eu amo e sempre, depois só hoje eu vejo olhando pra trás, consigo compreender que eu tinha uma puta vergonha, tava um trabalho menor, cozinhar, e aí eu comecei a cozinhar, e vender coisas no condomínio. Aí começa a fazer, vende comida árabe, as coisas que o povo não está acostumado a fazer, para comprar, e começou a girar uma graninha. Aí, de repente, eu tive a ideia de fazer pizza. Minha sogra foi lá em casa, levou umas massas de pizza espetaculares. Eu fiz a pizza no forno de casa, ficou uma pizza 10 vezes melhor que qualquer pizzaria que a gente comia aqui. Eu falei, cara, vou começar a fazer pizza assim. E aí comecei a fazer, veio me conhece, sou completamente doido, quando eu pego uma coisa para fazer, eu chuto o pau. E aí eu fiz uma puta de uma bagunça nos grupos condomínio, uma divulgação, um sorteio. Nunca tinha feito uma porra de uma pizza, nunca tinha vendido uma porra de uma pizza. Comprei uma porrada de massa pré-assada desse cara, que a massa era espetacular, napolitana. E no primeiro dia vendeu quase 30 pizzas. Uau! Maior caos, a cozinha de casa, a galera, minha casa virou um drive-thru e a galera passava com o carro na porta, pegava a pizza e levava. E aí começou a bagunça. Virou de quinta a domingo e começou a vender bem. O condomínio só comia nossa pizza, todo mundo elogiava pra cacete, onde me encontrava. E nesse meio tempo, quando eu vi começar a vender, eu falei, caraca, agora eu preciso aprender a fazer uma massa dessa altura. E aí comecei a estudar que nem um louco, né? Mais uma vez, dia, noite, madrugada, Luca pequeno. Nossa, era uma causa, uma loucura. A gente preso em Luca casa, bebê, eu, né? O Não, Luca bebê, porque bebê, ele ainda é pequeno, é. bebê. Marinheiro de primeira viagem, primeiro filho, fazia os meus testes de massa tudo de madrugada. Passava madrugada abrindo massa 3 vezes por semana.
até aprender essa porra direito, que era o tempo que ele dormia, o tempo que dava. E aí, mas foi mal barato isso também. E ao mesmo tempo, era um tempo que, enclausurado, eu conseguia olhar para mim de verdade. Uhum. Sabe assim, a roupa, a máscara, a carapuça do ego do sucesso desmontou, desmoronou. Tô fazendo uma coisa que eu faço desde criança, desde 7 anos eu catava, não podia ver uma melancia que eu cortava e saía para vender na praia. É isso que eu faço isso desde pequeno, então não ia ser diferente. E aí comecei a fazer. Pausa emocional de novo. É, Tá tudo certo. e como era no condomínio, como era no condomínio, as pessoas na pandemia, todo mundo preso em casa, a gente só conseguia andar dentro do condomínio. Era o lugar que Aham. dava para ver pessoas. E as pessoas começaram a se relacionar muito mais nessa época, rolou uma aproximação e tal. E, cara, era andar na rua e receber elogios absurdos. E por uma porra de uma pizza de R$ 50, R$ 70, sei lá, é, eu recebia elogios que eu reconhecia como meus. Havia... E aí que eu acho que não tem preço, sabe? Uhum. E aí que você fala, caralho, foda-se, não é um prêmio internacional na Itália, é uma pizza para um vizinho lá. Só que ele falou, mais um que falou, não era um que falava, mais um que falou que foi a melhor pizza que comeu na porra da vida dele. Cara, e é a sua pizza é sensacional. É mesmo, realmente é. É. E aí, dessa fase, nasceu uma prazerosa, fudido, totalmente sem grana, sem saber como fazer. Meus sogros entraram, abraçaram a causa. A gente acabou alugando um cantinho aqui, a V veio aqui já. E era um lugar completamente destruído, assim, destruído, sabe? Um lugar que não tinha condições alguma de alguém querer montar alguma coisa. Só que era o aluguel que dava para pagar, ia começar como delivery, então, a pandemia ainda, dane-se. Delivery ninguém precisa ver de onde saiu. E aí começou. Importante é uma puta embalagem bonita, uma puta pizza legal, um atendimento legal, rapidez na entrega e vamos. E aí começou. Começo uma loucura, apanha um pouco, vai, que vai, que vai. Até que a Prazerosa hoje é o que ela é. Hoje aqui eu consigo colocar nesse projeto minúsculo tudo que eu realmente aprendi, tudo que realmente eu gosto e tudo realmente faz sentido. E juntando toda essa história, do momento que você me falou, do, da onde que rolou o despertar e de lá para cá, em paralelo, assim, ainda para ter um plus, entrei numa depressão fodida. Assim, elaborar e lidar com tudo isso é super complexo. Hum. Para apimentar tudo, o meu filho pequeno me despertando, resgatando muitas memórias infantis e questionamentos gigantescos da minha infância. Então, foi um caos nesse período todo, não foi uma coisa só. O legal é que eu me joguei nesse projeto e fiz à mão, cada coisinha, e faço à mão, cada coisinha, cada detalhe, cada pintura. E isso aqui não é uma pizzaria, né? Isso aqui é sei lá, um lugar prazeroso, um lugar que é legal de vir, um lugar que é bonito, um lugar que tem uma comida boa. Você veio aqui ver, hoje se você vir de novo já mudou mais ainda, né? Cada vez mais cuidado, mais requintado, mais bonito, mais, sabe assim, e foi isso, foi essa expressão que me ajudou a sair da depressão.
Assim, Uhum. hoje eu me considero fora dela e colocando mais as coisas no lugar, sem momentos de tristeza, tédio e afins como tive durante as fases mais críticas. Isso é um pouco da história da jornada, acho que eu falei pra caramba aqui, tentei juntar uns lés com cres para fazer sentido. Imagino que vocês tenham perguntas também, mas uma coisa que eu queria muito falar é do que é propósito mesmo, sabe? Do que é para mim hoje depois dessa porra toda. Sabe? Ah, legal, estudei a teoria, achei legal, cheguei a escrever um livrinho, publicar online, tentei executar até um curso sobre, nos 45 segundos eu achei que era superficial o que eu estava olhando, e daquela época eu via muito que eu percebia, que eu precisava fazer uma coisa que me desse sentido, que o reconhecimento fosse reconhecido por mim também. Então, assim, era esse o gatilho que eu tinha. E para mim o maior gatilho que eu estava no caminho errado. Peguei um lugar aqui que tá longe do que eu tô na teoria estudando aqui, que eu achei bonito pra caramba. E aí, beleza, legal. Eu tenho uma coisa que não faz sentido, não faço uma puta ideia do que faz sentido para mim. Eu nem sei direito o que é sentido e eu vou ter que entender isso. E aí eu comecei, falei, não, legal, primeira coisa é que eu preciso entender meus talentos. Meus talentos são, eu tenho certeza que são pistas para mostrar para mim o que eu posso fazer, o que deve ser bom eu fazer, o que no mínimo deve dar prazer. Porque você faz uma coisa com talento, a coisa acontece e é uma tesão. Você tem a vontade de ver isso acontecer, e se você tem talento, deve ser seu. Aí entrei nessa, né? E fui pesquisar e olhar para meus talentos, assim, auto-observar. Só que eu tenho um puta de um problema. Eu já sei qual é. Eu sou multitalento em muitas coisas. Porque eu pego a coisa para fazer, eu vou estudar absurdamente, eu vou me relacionar, eu vou me jogar nela e eu vou achar um jeito de fazer. Só que eu fiz assim a minha vida inteirinha. Por isso que eu já tive pelo menos umas 30 profissões diferentes. Hoje você me pergunta com quem que eu te apresento. Eu falo, não faço uma puta ideia. Não sei. Me apresenta como um ser humano, tentando se achar, tentando se entender, tentando fazer alguma coisa que seja boa para mim e acredito eu que por consequência para o mundo. No mínimo, do mínimo, melhor do que eu já agi até hoje, nos meus 43 aninhos, sabe? E aí, depois de achar todos os talentos, legal, eu conheci uma porrada deles e fiquei mais perdido ainda e falei, legal, poderia ter 15 profissões, poderia passar meu dia fazendo 332 coisas diferentes que eu já fiz, e se for as que eu não fiz, ainda mais legal ainda, porque aí eu tenho mais atenção e prazer para fazer. Eu falei, pronto, não adiantou nada. Então não deve ser isso. Foi legal, beleza. Pelo menos eu conheci minha caixa de ferramentas. Não foi inútil esse trabalho, e não é inútil, porque ele continua. Eu tenho uma caixa de ferramentas. Eu conheço mais talentos hoje que eu posso minimamente tentar organizá-los e conseguir usar nas horas que eles forem úteis. Só que também não estava no meu propósito. E isso, nessa fase, que eu tentando observar e entender e empurrando as coisas meio com a barriga, até chegar a pandemia e acabar com tudo. Aí, depois de ter talentos mapeados e tudo mais, eu falei, cara, é falta de sentido. O que é sentido? Aí eu fui parar para entender o que é sentido. Sentido é sentir em determinado rumo, sabe assim? Sentir em determinado rumo. Isso é ter sentido a coisa. Eu sei para onde eu vou porque eu sinto onde é aquilo. Ah, falei, legal, bacana. Vamos olhar para o sentir aqui. O sentido de onde ir, eu não faço uma puta ideia, mas o sentir está aqui dentro, vamos olhar. Aí olha para dentro e tem o sentir de angústia, dizendo que alguma coisa estava fora do lugar. Pô, legal, isso aqui já me fala alguma coisa. E tem sentidos ainda de prazer, mas um prazer com uma angústia. E aí que eu ficava mais cego ainda.
que, cara, legal, é muito prazeroso ser reconhecido. Ao mesmo tempo que é uma angústia do cacete você ser reconhecido por uma coisa que você não reconhece. Você não acha que você está dando o seu melhor, que você não acha que você realmente fez e aconteceu, e que muita coisa você julga que foi mais sorte do que tudo. Aí eu sentia, beleza, tem uma angústia, mas tem um prazer. E esse prazer talvez não seja meu, talvez não seja o prazer que eu quero. E aí entra uma jornada de autoconhecimento louca, bizarra, para olhar isso aí, que dá nem para detalhar e as vinganças de infância, o que, que eu tinha que provar para mim, para o mundo, para meus pais, e blá, 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 por que, que eu resolvi entrar nessa jornada maluca e ir até o fim, literalmente. E aí eu percebi que eu não sabia sentir. Eu não sabia o que me dava prazer de verdade. E aí eu não achando que eu ia nessa método maravilhoso que eu estava desenhando aqui de juntar as pecinhas e chegar em algum lugar. Chegou a porra da pandemia, bagunçou tudo, a falta de grana muda todo o jogo. Se você está andando na prancha do rumo ao mar, de repente vem a onda e faz assim, sabe? Vai! E aí eu acabei começando a cozinhar e fui observar. Eu tenho, cara, de longe é o meu melhor talento na vida. De longe, assim, de longe. Eu faço isso desde 7 anos, 8 anos, 9 anos eu cozinhava para 40, 50 pessoas, com 15 eu cozinhava para 200, 300. Uau. Então, assim, desde criança. E era uma forma que eu ganhava grana, porque eu adorava cozinhar em eventos, fazer, desde, sei lá, tinha escoteiro, que era do grupo escoteiros, eu que fazia os jantares de fim de ano para 300 crianças, sabe? Era uma loucura e era super legal. E aí, no meio dessa loucura, veio o estalo e relembrando Marx, aquele querido, e essa deliciosa teoria de serendipidade, eu me toquei que era uma puta serendipidade achar o que eu estava procurando sem realmente achar da forma que eu achei que eu ia achar. Que, cara, é uma coisa que eu amo fazer, só que eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Eu era menor. Aí hoje você pergunta, putz, você ama cozinhar, você quer ser um puta chefe reconhecido? Não, não quero. Hoje eu não quero. Assim, não tô nessa. Hoje eu tô mais preocupado em fazer o que faz sentido, me reconhecer do que ser reconhecido. E nessa história toda, nessa vidinha toda de uma jornada aí que a gente falou de 10 anos para cá, 2011 anos para cá, de longe é o momento que eu mais me sinto próximo e alinhado ao meu propósito, onde o que eu sinto me direciona num sentido. Cara, já resolvi minha vida tá tranquila, porque eu achei o que eu amo fazer é fácil? Não, não. Esse lado romântico que eu também achava bonitinho no começo é uma puta de uma mentira. Não, é difícil pra cacete, continua sendo trabalhoso pra cacete. Eu tenho uma porrada de problema do passado tentando resolver, que tira minha paz, minha energia, meu humor, então, assim, é, e é um negócio. Da mesma forma, não, de repente seu propósito não é um negócio, mas é um trabalho. Uhum. Então, seu propósito está ligado a um trabalho, e trabalho dá trabalho. E a diferença maior é que esse trabalho com sentido, a gente vai até o fim. É um trabalho de um puta, de um trabalho legal. Ah, vai ter dor de cabeça, vai ter dia que você tá de saco cheio, vai ter dia que você tá com vontade de mandar tudo pra puta que pariu, desculpa o palavrão de novo. Vai, vai. Vai, não é porque é legal, não é porque é gostoso, não é porque é uma coisa que faz sentido pra você que vai virar o mundo, fantástico mundo do Bob, sabe? Não é isso. Uma outra coisa que é muito legal
que eu tenho me tocado, que a gente falava muito, velho, na época eu queria muito implantar isso na empresa, era uma gestão por propósito. Uhum, Uma puta ousadia, né? Nem entendia direito o que era e já queria gerir pessoas a partir disso. E hoje, eu olhando para tudo isso, eu vejo, cara, que nem as grandes corporações conseguiram chegar nisso ainda. E tem umas tentando o mesmo, sabe assim, não é? uhum. Só aquela patifaria que a gente via 10 anos atrás, que era muita teoria e nada de prática, e uma forma simplesmente de fazer as pessoas trabalharem mais e melhor e produzirem mais, porque a produtividade caiu. Hoje, por exemplo, eu acompanho a Ana na empresa que ela trabalha, e para mim é a empresa que leva isso mais a sério que eu já vi, já cheguei perto de uma gestão, não sei se tudo bem tocar o nome, se não, Sim, tudo bem, tudo Claro. bem. tudo bem, que é o Grupo Boticário, e eu vejo muito eles realmente empenhados em pegar os talentos das pessoas e colocar nas cadeiras certas e ter um jogo de cadeiras gigantesco, lindo de ver, um organismo funcionando, uma infraestrutura fenomenal, viva, com uma puta liberdade de trabalho mesmo, e liberdade até desde ser quem você é, como você se veste, como você se coloca, uma diversidade real colocada em prática, sabe? Coisa que é super incomum de ver. Aí eu me questionei, falei, cara, por que que então, assim, nessa estrutura, nesse nível, que eu nunca nem imaginei ver uma empresa brasileira chegar tão rápido, e que não vejo, por exemplo, realmente o alinhamento de propósito nas coisas. Uhum. Alinhamento de talento, sim, isso ajuda pra caramba. Mas eu acho que talvez a minha visão também pequena e não tão imersa no mercado como eu era antigamente, que talvez as gestões por propósito não chegaram nisso por não ter passado pelo sentir. E eu acho que a nossa geração não passou pelo sentir ainda. E eu considero a minha geração, meus 43 aninhos, considero minha geração como uma geração foda, mas uma geração fodida. Foda porque a gente dá conta, a gente performou, a gente fez e aconteceu. E fodida porque a gente fez a coisa que não era nossa. A gente fez porque nossos pais, que não tiveram condição de escolher muito na vida, de estudar muito na vida, acreditavam que ser doutor, que ser médico, que ser advogado, que ser engenheiro, que era o que dava dinheiro. E a nossa cultura, a nossa educação foi muito e ainda é baseada, graças a Deus, essa molecada é revoltada e bate o pé. Cara, quase nenhum dos meus amigos trabalham com o que se formaram. É verdade. Assim. Então e mesmo assim a galera performa. A galera faz e acontece. Sabe? Assim, a galera dá o sangue e a gente fez na nossa geração coisa que não tinha sido feito ainda. Então, por isso que eu falo, a gente é uma geração muito foda, mas muito fodida para achar o propósito. E desconstruir tudo isso, eu acho que está muito no aceitar o sentir, sabe? Aceitar o que você realmente sente, cara. Aceitar que talvez você tenha batalhado uma vida inteira numa coisa que não é sua. Talvez você tenha abraçado uma causa que não te dá prazer, não te dá tesão, não te satisfaz, não te realiza, porque a causa não é tua. Se tu tem a minha idade, eu falo, cara, pode olhar para isso, a chance disso acontecer é gigantesca. Sabe? E aí a gente vai falar de propósito, de ter satisfação, de ter realização. Uhum. Cara, tem uma montanha de coisa para desconstruir. E muito pouca gente ainda. Acho que realmente nessa onda, abraçado realmente, se abraçando e podendo abraçar, sabe, quem vem atrás. Eu espero muito que a geração que tá vindo aí, essa molecada de 28 anos, e ainda muito mais essa molecada que tá vindo aí, que nem o Luquinha, que tem 3 aninhos, já é o girar, é o capeta em saber o que quer da vida já, com esse tamanho, sabe? E a gente incentiva muito. E eu rezo e torço para que para eles seja mais fácil, Uhum. sabe? Assim, porque no fundo, no fundo, no fundo, o que eu acredito
é que a gente, como humanidade, se a gente estiver trabalhando com uma coisa que dá trabalho, mas que a gente acredita, que a gente tem prazer, que a gente está disposto a fazer, pode ser desse tamanho ou desse tamanho. Cara, se tiver muito mais gente nessa onda do que na loucura que a gente está, xingando segunda-feira e agradecendo sexta-feira para encher a cara no fim de semana para desafogar, para aguentar mais uma semana de tranco. Cara, se a gente tivesse desse outro lado, dessa outra forma, quando a gente conseguir chegar aí sim a gente vai ver produtividade. Aí sim a gente vai ver a coisa mudar. Aí sim a gente vai. E não tem como você entrar nisso, olhar para você, o que faz sentido para você, e não reconhecer que para as outras pessoas também tem que ser assim. Então é uma jornada que é uma jornada de consciência social, é uma jornada de empatia, é uma jornada de sair do umbiguinho e ir para o nosso, sair do eu só. Falar, legal, se eu tenho uma galera que trabalha aqui num projeto meu, cara, será que tá fazendo minimamente sentido para esses caras? Como que vai ser? Sabe? A gente acaba, querendo ou não, sendo ferramenta disso. E aí que eu acho que chega a beleza, que eu começo a entender, enxergar agora, e é o bem para o mundo que você faz, independente do que você faz. Então, as pessoas que chegam hoje no projeto desse tamanho que eu tenho, reconhecerem essa porra, sem nem conversarem comigo. Só de entrar, só de ver, só de sentir. Falar assim, opa, tem realmente um carinho, um amor, uma dedicação, uma entrega nessa porra. Então, assim, tem. Aqui tem. Não fizeram nas cores, ninguém fez correndo isso aqui, ninguém fez por fazer. E é simples, não é requintado. Não, requintado é porque ele tem requintes de profundidade, que quanto mais você olha, mais você vê coisa. Mas ele não é luxuoso. Uhum. Assim, é um trabalho requintado, feito à mão, simples, e que transparece um pouquinho do que eu sou hoje. Uhum. E acho que é isso. Falei Ufa! pra caramba. Gustavo, eu queria pedir licença, assim, para reconhecer e agradecer pela aula que você deu de desconstrução. O propósito desse podcast é desconstruir alguns paradigmas e alguns clichês e colocar luz aonde o propósito realmente está. E você deu uma aula sobre o que a gente sente e o que a gente pensa nesse processo todo, e de verdade é muito angustiante. E é só por isso que a gente se uniu aqui. Eu acho que esse episódio tocou o nosso coração e tocou muito, porque a gente viveu na sua narração aqui o motivo pelo qual a gente se juntou. E eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo você estão se sentindo menos sozinhas. Com certeza. Que é uma É, puta de uma jornada sozinha. Cara, você tocou num assunto muito mas que difícil. não precisa ser, Não né? precisa, Basta não ir comer precisa. uma pizza lá na Prazerosa, Venha, venha. E não só sentar para isso, tomar cara. uma cerveja com o Gustavo, Ouvir um é, podcast maravilhoso. Tem. e a gente está se sentindo menos sozinho, porque de verdade, Sim. assim, tudo que você narrou é tão verdadeiro, né? É tão uma jornada de todos nós que caímos em alguns paradigmas que não são nossos, né? A gente gosta Sim. de dizer aqui no podcast que o propósito ele é o mesmo para todos. Não existe um propósito para cada pessoa. Seria muito cruel se fosse assim, porque a gente teria que viver numa sensação de caça ao tesouro O tempo inteiro, que e loucura, é verdade. uma desintegração com quem nós somos, né? Existe um único propósito que permeia todas as jornadas, e esse propósito é ser feliz. A palavra felicidade vem do latim felix, que significa frutífero, fértil. Tem muito mais a ver com o que a gente dá do que com o que a gente recebe. E eu acho que essa é a grande inversão, né, do reconhecimento que você falou.
né? Você não se reconhecia naquilo, você não reconhecia que você estava dando a sua alma de O que alguma eu forma. recebo, o que eu recebia não era meu, dane-se quanto eu recebia. Não importa. Exato. Aquilo não É te por isso que fazia eu falo, feliz. caralho, o dinheiro traz felicidade. Todo mundo, nossa, eu odiava. Todas as palestras que eu dava, tinha alguém que levantava a mão, perguntava se eu tinha ficado rico e se agora eu era feliz. E eu por dentro, uma vontade enorme de xingar. Mas e é sobre isso, felicidade não é isso, É. sabe? Porque existe uma inversão. É, Dinheiro traz conforto, é importantíssimo pra liberdade. caramba, Uhum, liberdade, até para poder olhar pro seu propósito, cara, que você não claro, tem o mínimo do básico, você não vai conseguir nem olhar para essa porra, é um puta de um claro. privilégio da gente poder olhar e falar sobre e querer conseguir desconstruir, ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma obrigação, porque a gente tem esse privilégio, a maioria das pessoas não tem, eu sei disso, e, cara, não é dinheiro que traz felicidade. Felicidade é o sentido. Isso. Cara, agora eu não cheguei nessa fase ainda, espero muito um dia chegar, que é ganhar muito dinheiro com sentido. Ah, deve ser um Isso, tesão. isso, na verdade, é um caminho natural, né? A gente até já falou disso um pouquinho aqui. E eu queria até sublinhar, sabe? Porque em forma de te gratificar mesmo pela tua exposição aqui, eu queria trazer algumas ilustrações que a gente até já conversou antes. Mas quando a gente fala sobre felicidade ser frutífero, né? Não é ser ganancioso, é ser frutífero, ao contrário, né? Existe uma decisão de se posicionar para ser significativo nas relações. E aí, quando você fala, né? Nossa, quando me elogiavam na minha pizza, na minha caminhada do condomínio, aquilo era tudo para mim. Isso é perfeito. Você estava sendo significativo nas suas relações e grandioso. Então, naquele momento que você recebeu um elogio, você estava conseguindo ser significativo nas relações, né? De uma forma muito clara, muito simples, mas muito clara, e que te devolvia para você mesmo valores muito autênticos. Talvez você tenha vivido com mais espontaneidade na infância, mas o que você gostava mesmo na infância era a mesma sensação, o quanto as pessoas gostavam daquilo que você cozinhava, o quanto elas ficavam alegres, né, o quanto você conseguia encher de sabor, de sentido as conversas. Então ali já tinha a sua frutificação acontecendo. Só que você então passa por uma jornada que é uma jornada de cura de uma geração inteira. Quando você publica isso aqui, né, quando você traz a público a sua jornada, você está curando, né, e a Verusca gosta muito de falar isso, né, que nós curamos, nós somos os curadores feridos, né? Aqueles que se curaram e a partir da sua jornada você pode curar outras jornadas. E a pizza da Prazerosa, ela nasce com um propósito, né? Porque propósito é o objetivo de algo na sua concepção. E ela nasce com um propósito de cura, né? De cura de uma jornada. Então, qual é a possibilidade dessa pizza não ser gostosa? E o nome é perfeito, né? É perfeito o nome, Prazerosa. É difícil ela não ser gostosa. E, cara, ela não é só uma pizza, ela é um prazer mesmo. É um Exato, prazerzão. ela tem uma E não é vibe, só ela, né? é tudo que a gente tá fazendo aqui, cara. É. Exato, Tudo ela real, tem uma assim. vibe, ela tem um alinhamento de uma necessidade muito maior do que comer uma pizza, mas de se Sim, encontrar, né? E sim. aí que eu queria chegar na questão do dinheiro e dessa jornada de cura, porque o cifrão, aquela S O S cifrado. com um cajado no meio, ele é o caduceu de Mercúrio, que é o símbolo da cura. Então, em algum momento da nossa história como humanidade, a gente reconhecia que a troca de histórias de cura ou a troca de soluções para a cura precisava ser reconhecida. Que E isso bonito, cara. geraria gratificação. E até me emociona falar isso, mas eu peço licença para abençoar a sua história, que em algum momento trouxe muita cura, mesmo que isso depois tenha vindo com cara de tsunami. É, Não, acho toda, que não foi depois, não. Foi sempre como o tsunami sempre mesmo. durante, porque sempre foi intenso, né? Eu acho que isso faz parte da tua didática como Sim. curador, né? O ferido curado e curador agora.
né? Esse símbolo, né, da cura, que a gente erroneamente usou como símbolo de ganância, ele tem outro sentido. E talvez cada cifrão que chegue hoje na pizzaria te faça muito mais feliz, né? Te traga muito mais riqueza e prosperidade do que todos os cifrões que chegaram antes, quando essa jornada não tinha sido concluída ainda. Então, peço toda a licença para abençoar a tua jornada, assim, Nossa, porque te ouvindo amém. e Maravilhoso. passando e acompanhando muitas lideranças nessa jornada, eu sei o valor que a tua jornada tem na cura É. de uma geração inteira que confundiu propósito, que é o objetivo de algo na sua concepção, e nós fomos concebidos para ser felizes, Sim, frutíferos, sim. significativos nas relações, se confundiu com o termo chamado de objetivo, que a gente pode dar o objetivo que a gente quiser para qualquer coisa, né? É. E aí, quando a gente pega algo que foi feito para ser feliz e dá o objetivo daquilo para aquilo que não está alinhado, a gente deixa de sentir, né? A gente se desconecta, a gente se desintegra. E aí a gente deixa de ser feliz, E a gente deixa de ser frutífero, né? né? Deixa Né? Não de se produz. reconhecer. Verdade? Exatamente. Então, assim, querido, a gente sempre gosta de terminar esse podcast pedindo para que você nos leve para o momento em que a sua visão alcança o máximo potencial. E eu queria te convidar a nos levar para uma visão de mundo onde essa cura do propósito já aconteceu. O que que você vê? Um pouquinho da até que a gente comentou no finalzinho que eu tava falando, é que um mundo com essa cura, eu acho que seria, por começo, já de cara, um mundo sem grandes diferenças sociais, necessariamente, porque as coisas seriam redistribuídas de uma outra forma, sabe? Por exemplo, como para mim, cozinhar não seria vergonhoso. Então, talvez recolher o lixo, que é uma coisa importante pra caramba, se parar, colapsa tudo, talvez alguém tenha um prazer. Meu filho é apaixonado pelo caminhão de lixo e sonha em trabalhar como lixeiro desde que nasceu, sabe? Então, cara, eu acho que as coisas seriam, em primeiro lugar, reorganizadas. Então, a partir do momento que a gente consegue reorganizar, eu estou tentando fazer isso na minha vidinha, agora imaginando uma visão de mundo, reorganizar o sentido de todo mundo, além da capacidade de produzir, eu acho que a competitividade não é mais a mesma, sabe assim, o jogo muda. Cara, é tão grande o impacto, mudaria tanta coisa, impactaria em tudo tanto, que eu acho que eu só consigo resumir e definir para a gente encerrar como sair do caos para a arte. Do cosmos. E no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, eu acho que talvez seja a nossa única grande missão como ser humano nisso aqui, já que faz, para mim, tão pouco sentido ser tão diferente de tudo que é natural. Eu acho que é isso. É isso. Se você sentiu o chamado para a cura, se você nesse momento está em oração, Sim, se você nesse momento se sentiu menos sozinho, fique com a gente. Esse podcast nasceu do sincero desejo de acompanhar jornadas que estão sendo guiadas por um propósito claro. Todo domingo, às 21 horas, a gente traz uma história que pode ser uma grande cura, porque essa trilha é uma trilha de todos nós. E o sentido da realização também. Muito sim, obrigada, Gustavo. Que honra ter essa história aqui com a gente. gente. Gratidão. Eu que agradeço demais. Sem dúvida, a primeira grande cura e a já sentidamente benéfica é para mim mesmo.
poder compartilhar com vocês. É super incrível, muito foda. Para mim, não é uma coisa fácil e simples. Compartilhar nossa história não é uma coisa fácil e simples. Olhar para nossa história já não é, compartilhar mais ainda. Então eu agradeço muito por o sentimento que eu tenho aqui de acolhimento, carinho, conforto, segurança para poder me expor e ganhar esse grande presente que eu pego hoje para mim. Obrigado por me ajudar, me ouvir e me organizar aqui dentro com tudo que eu acabei falando. E se eu tenho uma coisa para falar para todo mundo que para mim faz toda a diferença, que é o desafio que vale a pena abraçar, ser vulnerável, de verdade. Seja vulnerável com você, seja vulnerável com a tua história. Olha para ti, sabe? Te ouve, vê o que faz sentido nessa porra que não faz. Depois, seja muito mais vulnerável ainda. Põe pra fora. Põe pra fora e paga o preço. Porque é teu. Eu não aguento mais pagar preço do que não é meu. O meu preço eu pago. Então põe pra fora essa porra que vale a pena. Ai, que lindo. Gente, brigadão. Contem comigo pro que vocês precisarem. Obrigada, Gustavo. A gente que agradece demais. Nossa. Obrigada.